Existe um livro que foi tirado da Bíblia Ocidental no século IV. Um livro que fala de anjos descendo à terra, gigantes devorando o mundo e uma viagem pelos céus em primeira pessoa. Por mais de 1500 anos, sobreviveu apenas em igrejas etíopes, copiado à mão por monges de geração em geração. O nome desse livro é Enoque. Antes de começarmos, desvendá-lo, deixa seu like, se inscreva no canal Top 10 e clique em Seja Membro aqui embaixo. Em 1947, um jovem pastor encontrou, por acaso, em uma caverna no deserto da Judéia, jarros de barro com pergaminhos antigos. Eram os manuscritos do Mar Morto, um conjunto de quase 1000 textos religiosos judaicos com mais de 2000 anos, escondidos em cavernas da região de Qumran, na margem do Mar Morto. Entre eles, em fragmentos quebrados e letras apagadas pelo tempo, estavam cópias do livro de Enoque em aramaico. Por décadas, boa parte desses fragmentos foi considerada ilegível, mas nos últimos anos, projetos científicos passaram a aplicar câmeras especiais que enxergam além da luz comum, junto com inteligência artificial, sobre essas peças. O resultado, tinta apagada pelo tempo, voltou a aparecer em pergaminhos que pareciam vazios. Em 2021, pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, treinaram um sistema de inteligência artificial para analisar a caligrafia do Grande Rolo de Isaías, o pergaminho mais bem preservado do conjunto. O algoritmo identificou que o pergaminho, atribuído por décadas a um único escriba, foi escrito à mão por 2 pessoas diferentes. E em julho de 2025, a mesma equipe publicou um modelo para datar os manuscritos. O nome do modelo, escolhido pelos próprios pesquisadores, é Enoque. E enquanto esses fragmentos voltam à tona, uma pergunta antiga retorna: quem foi o homem que escreveu esse livro? Na Bíblia oficial, Enoque é uma figura curtíssima. Aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 5, dentro de uma lista de gerações que vai de Adão até Noé. O texto diz que Enoque foi pai de Matusalém, viveu 365 anos e teve um destino diferente de qualquer outro homem da Bíblia. Ele não morreu. A frase usada pelo Gênesis é: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Em outras palavras, Deus o levou vivo, direto para o céu, sem passar pela morte. Ele é a única figura do Antigo Testamento descrita assim. Bisavô de Noé, 7 gerações depois de Adão, é desse personagem, quase um detalhe na lista de gerações, que surge um dos textos mais densos da literatura religiosa antiga. Por quê essa figura recebeu tão pouca atenção na tradição cristã ocidental, se ela é a única descrita como retirada do mundo ainda viva? A resposta começa a aparecer quando se lê o livro que leva o nome dele. E ele começa com uma cena que a igreja preferiu deixar de fora da Bíblia. Uma cena onde 200 anjos olham do céu para a terra e decidem descer. No começo do livro de Enoque, está descrita uma cena que nenhuma Bíblia cristã quis carregar adiante. Os 200 anjos não estão apenas olhando, eles estão escolhendo. Veem mulheres na terra e pulam. O texto chama esses anjos de vigilantes. A palavra original em aramaico é irim, os que vigiam. Eram seres do céu, designados para observar a humanidade de cima. Mas a observação se transforma em desejo. O líder do grupo se chama Semiasa. Ele propõe um pacto. Todos os 200 vão descer juntos. E cada um vai tomar uma mulher humana como esposa. Mas Semiasa tem medo de ser o único responsável caso a coisa dê errado. Então exige que todos jurem juntos, vinculados uns aos outros, sem volta.
O juramento é selado no alto do Monte Hermon, um pico real que existe até hoje na fronteira entre o Líbano e a Síria, com quase 3.000 metros de altura. E a descida acontece. Os 200 anjos deixam o céu, tomam mulheres humanas como esposas e começam a viver entre os humanos. O texto registra os nomes dos 20 chefes do grupo, entre eles Semiasa, Azazel, Armarus, Zariel, Penemoe. O livro de Enoque não trata isso como metáfora, trata como história real. Os vigilantes descem, geram filhos, e o que sai dessa união, segundo o texto, vai mudar tudo. Mas antes dos filhos, os vigilantes deixaram outra herança, algo que, segundo Enoque, foi ainda mais perigoso do que a descida em si. Os anjos não vieram só para tomar mulheres. Cada um trouxe algo do céu e esse algo, segundo o livro, foi o início da corrupção da humanidade. Azazel mostrou aos homens como forjar espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou a fundir metal para fabricar armas de guerra. Para as mulheres, mostrou como produzir cosméticos, pintar os olhos, usar pedras preciosas. Mas Azazel não foi o único. Cada um dos outros chefes trouxe o seu próprio tipo de conhecimento. Armarus desceu com os feitiços, fórmulas para manipular forças invisíveis. Baraquiel veio com a astrologia, a leitura dos astros para prever o futuro. Sariel ensinou os movimentos da lua e como ler o tempo a partir dela. E então veio Penemue. Ele ensinou os homens a escrever com tinta sobre pergaminho. Uma tecnologia que, segundo o texto, ainda não cabia à humanidade. Era a escrita. O ato de gravar palavras em uma superfície e fazer com que elas sobrevivessem ao tempo. A lógica do livro é clara. Cada conhecimento que esses anjos ensinaram era um conhecimento para o qual os humanos ainda não estavam preparados. E o resultado foi imediato: violência, vaidade, manipulação e idolatria. Azazel vira a figura central dessa corrupção. No livro de Enoque é o nome mais citado quando o texto fala da maldade que tomou conta da terra. E não é coincidência. O nome Azazel reaparece no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia que reúne as leis e rituais do povo de Israel. Aparece no ritual do Yom Kippur, o feriado judaico do Dia do Perdão. Durante a cerimônia, um bode era enviado para o deserto, carregando os pecados do povo. O destino do animal era Azazel. A tradição judaica conhecia esse nome muito antes do livro de Enoque, mas é em Enoque que ele ganha rosto, função e culpa. Deixa de ser apenas um nome dentro de um ritual e vira um personagem com biografia. E o resultado dessa corrupção, segundo o livro, não foi apenas espiritual, foi físico e veio na forma de filhos que os vigilantes deixaram para trás. O livro de Gênesis menciona os Néfilins em uma única frase. Diz apenas que, naqueles dias, havia gigantes na terra. E para por aí. O livro de Enoque continua a frase. Segundo Enoque, os Néfilins são os filhos da união entre os anjos e as mulheres humanas. Não são humanos, são uma mistura, metade humanos, metade anjos. E são gigantes em uma escala absurda. Algumas versões falam em criaturas com 3.000 côvados de altura, uma medida antiga que em metros modernos daria mais de 1 metro. Os Néfilins consomem tudo o que a humanidade produz. Comem grãos, gado, frutos. E quando isso acaba, começam a comer uns aos outros. Quando o canibalismo entre eles deixa de bastar, começam a comer os humanos. Os 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, olham para baixo e veem a violência e pedem permissão a Deus para intervir. A intervenção é o dilúvio. O mesmo dilúvio que aparece no Gênesis, mas com motivação diferente. No Gênesis, a humanidade é destruída por sua própria maldade. Em Enoque, é destruída para apagar o erro que veio dos céus, para limpar a terra de uma raça que, segundo o livro, nunca deveria ter existido. E é depois desse colapso que Enoque é convocado para algo que ele jamais imaginaria. Enoque
vai pelo caminho contrário. Em vez de descer, ele vai subir, uma viagem aos céus. Em determinado momento, a narrativa muda. Quem passa a contar a história é o próprio Enoque. Enoque é levado, o mesmo Enoque que o Gênesis descreve em uma única linha, o homem que andou com Deus e desapareceu. 2 anjos descem e o conduzem para cima. O texto descreve uma viagem por vários níveis do céu, um em cima do outro. Em algumas versões são 7 céus, em outras 10. No primeiro céu, Enoque vê os lugares onde a neve, a chuva e os raios são guardados antes de serem soltos sobre a terra. No segundo céu, encontra anjos acorrentados na escuridão. Pergunta: quem são? Os guias respondem: são os anjos que se rebelaram. Estão presos, aguardando o julgamento final. Enoque continua subindo. Vê os portões pelos quais o sol entra e sai. Vê os caminhos da lua. Vê o lugar onde os ventos ficam até serem libertados sobre a terra. Num dos céus mais altos, Enoque chega ao que o texto chama de trono da glória, o trono onde Deus se senta. Um trono de cristal, rodeado por chamas, cercado por seres com asas que cantam sem parar. Diante do trono, Enoque se ajoelha, não consegue olhar diretamente. É nesse momento que ele recebe os segredos do alto. Como o tempo funciona, como o julgamento final vai acontecer, quem são os justos, qual é o destino dos que se rebelaram. A viagem termina. Enoque volta à Terra com uma missão: escrever tudo. E entre os segredos que ele recebeu havia um que envolvia o tempo, um calendário. Dentro do livro de Enoque, há uma seção que parece fora de lugar. Não fala de anjos nem gigantes, fala de matemática. É chamada de livro astronômico. Nela, Enoque descreve o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e apresenta um calendário muito específico, 364 dias por ano, divididos em 4 estações exatas de 91 dias cada. O número parece só técnico, mas é o início de um conflito enorme. Na época em que o livro foi escrito, o calendário usado no Templo de Jerusalém, o centro religioso do povo judeu, era lunar, baseado nas fases da Lua, com 354 dias. Era esse sistema que regulava todas as festas e datas sagradas do judaísmo. O calendário de Enoque é diferente, é solar, baseado no Sol. E nele, cada nova estação começa sempre no mesmo dia da semana, na quarta-feira, o dia em que, segundo o livro de Gênesis, Deus criou o Sol e a Lua para marcar os tempos. Adotar o calendário de Enoque significaria mexer em todas as datas sagradas do judaísmo. Yom Kippur, o dia do perdão, a Páscoa, o Pentecostes. Cada festa teria que ser remarcada. Era um confronto direto com os líderes religiosos do templo. E havia um grupo judaico que fazia exatamente isso, os essênios. Viviam isolados no deserto da Judéia, em Qumran, e usavam o calendário de Enoque. Para eles, o templo de Jerusalém estava errado, seguia um calendário que contrariava o jeito como Deus tinha criado o tempo. E foram eles que esconderam os manuscritos do Mar Morto nas cavernas. Entre esses manuscritos, havia um texto que falava de uma figura ainda mais perturbadora. Em uma seção do livro de Enoque chamada Livro das Parábolas, aparece uma figura que não está em nenhum outro texto judaico daquela época. O texto descreve um ser que existe desde antes da criação do mundo. Está escondido ao lado de Deus, esperando o momento certo de ser revelado. Quando esse momento chega, ele desce para julgar reis, governantes e poderosos da terra. Senta-se em um trono de glória. Todos se ajoelham diante dele. O nome dado a essa figura é Filho do Homem. A coincidência com a expressão usada por Jesus nos evangelhos chama a atenção há mais de um século. Jesus se chama de Filho do Homem mais de 80 vezes nos 4 evangelhos.
E quando ele usa essa expressão, ela vem com peso de Messias, o Salvador anunciado pelos profetas, com função de juiz final, com autoridade acima da humana. Nas últimas décadas, dois nomes ganharam destaques por defenderem que essa semelhança não é coincidência. O primeiro é James Van Der Kam, professor da Universidade de Notre Dame e um dos maiores especialistas vivos em manuscritos do Mar Morto. Foi um dos pesquisadores responsáveis pela publicação oficial dos fragmentos originais do livro de Enoque, encontrados em Qumran. Para Van Der Kam, a semelhança entre o filho do homem de Enoque e o filho do homem dos evangelhos é direta demais para ser ignorada. O segundo é Gabriel Boccaccini, da Universidade de Michigan, que foi ainda mais longe. Boccaccini deu nome a um grupo de judeus que existia na época de Jesus, um grupo que seguia o livro de Enoque como texto sagrado e que havia separado dos judeus que controlavam o Templo de Jerusalém. Boccaccini chamou esse grupo de judaísmo enóquico e propôs uma ideia ousada. O cristianismo não nasceu do judaísmo oficial do templo. Nasceu desse grupo de seguidores de Enoque. Não há consenso entre os estudiosos, mas a semelhança está lá, no texto, e continua sem explicação completa. E o livro das parábolas ainda guarda outro elemento que conecta Enoque a uma figura central do Antigo Testamento, um nascimento. Na parte final do livro de Enoque, há uma cena que parece fora do tom do resto do livro, um nascimento. Mas não um nascimento qualquer. O bebê é Noé, o futuro construtor da arca. Para entender o peso dessa cena, é preciso entender em que família esse bebê está nascendo. O pai do bebê se chama Lameque, um homem comum daquele tempo. Mas Lameque tem um pai, e esse pai se chama Matusalém, o homem que, segundo a Bíblia, viveria 969 anos. E Matusalém, por sua vez, é filho de Enoque, o mesmo Enoque do começo desse vídeo, aquele que andou com Deus e foi levado vivo aos céus. Ou seja, o recém-nascido Noé é bisneto direto de Enoque. Está nascendo dentro da linhagem do profeta que viu o que ninguém mais viu. Era esse o bebê que estava nascendo. Mas no momento em que Lameque finalmente vê o filho, segundo o texto, ele para. Algo está errado? A pele do bebê é branca como a neve. Os cabelos são brancos como lã. Quando ele abre os olhos, a casa se ilumina. O recém-nascido se levanta, fala com Deus e começa a louvá-lo em voz alta. Lameque entra em pânico. Aquilo, segundo o livro, não parecia um bebê humano, e a primeira suspeita é a pior possível. O filho não é dele, é de um daqueles anjos que desceram do céu. Sem entender o que via, Lameque vai pedir conselho. Procura primeiro o pai dele, Matusalém. E nem mesmo o homem mais velho do mundo tinha resposta para o que Lameque acabou de ver. Então, Matusalém procura o próprio pai, Enoque. Mas Enoque, naquela altura, já não vivia mais entre os homens. Já tinha sido levado por Deus e morava no lugar mais distante do mundo conhecido. Matusalém atravessa essa distância para levar a pergunta. A resposta de Enoque é direta. O bebê é humano. Lameque é o pai verdadeiro. Os anjos não tiveram nenhuma parte nesse nascimento. Mas é um humano especial, escolhido por Deus para uma função: ser o sobrevivente do dilúvio que viria. E Enoque profetiza o dilúvio com séculos de antecedência. Diz a Matusalém que aquele recém-nascido vai construir uma embarcação. Vai preservar a humanidade e dele virá uma nova era. Tudo isso antes mesmo do bebê ter aprendido a andar. A passagem coloca Enoque como o profeta que conhece o futuro de Noé antes mesmo de Noé crescer, e coloca o nascimento de Noé sob suspeita de origem sobrenatural, algo que o livro de Gênesis não menciona. Mas essa não é a única profecia de Enoque sobre o futuro. Há outra, maior, e ela cobre o destino do mundo inteiro. Perto do fim do livro, Enoque tem uma visão.
E nessa visão ele diz que viu a história inteira da humanidade, do começo ao fim. Essa história está dividida em 10 semanas, mas não são semanas de 7 dias. Cada uma dessas 10 semanas é uma era inteira da humanidade. O conjunto ficou conhecido entre os pesquisadores como Apocalipse das Semanas. A primeira semana cobre o tempo entre Adão e o nascimento do próprio Enoque. A segunda vai de Enoque até o dilúvio, aquele mesmo dilúvio que apaga os gigantes e quase destrói a humanidade. A terceira começa com Abraão, o patriarca de onde nasce o povo judeu. A quarta inclui Moisés e a entrega da Torá, o livro de leis que fundamentou a religião judaica. A quinta marca a construção do primeiro templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado do povo judeu naquela época. A sexta termina com a destruição desse templo. A sétima é uma era de cegueira. Os homens se afastam da verdade, mas no fim dela surge um grupo escolhido que recebe um conhecimento secreto e que carrega esse conhecimento até o tempo do julgamento. A oitava semana é a era da justiça. Opressores caem, os justos herdam a terra e um novo templo é construído. A nona traz o juízo sobre o mundo inteiro e a décima é o juízo final, com o castigo daqueles anjos que desceram do céu lá no começo do livro. Pare e pense no que isso significa. Enoque está descrevendo a história inteira da humanidade, séculos antes da maior parte dela sequer acontecer. Antes de Abraão, antes de Moisés, antes do templo, antes do dilúvio que ele mesmo profetizou para o nascimento de Noé. E essa estrutura, a história dividida em eras com um julgamento progressivo, opressores caindo no fim, virou base para o que veio depois, o livro do Apocalipse, escrito por João. Um dos discípulos de Jesus segue exatamente essa mesma lógica. Sem o livro de Enoque, é impossível explicar de onde veio o Apocalipse cristão. E, mesmo assim, em algum momento entre os séculos 4 e 5, esse livro foi tirado da Bíblia Ocidental. Por mais de 300 anos, o livro de Enoque circulou livremente entre os primeiros cristãos. Foi citado nos textos sagrados, foi preservado nas igrejas, foi tratado como autoridade até deixar de ser. A virada acontece entre os séculos 4 e 5, e ela tem nome, lugar e responsáveis. O primeiro grande momento é o Concílio de Laodiceia, uma reunião oficial de bispos cristãos que aconteceu entre os anos 363 e 364 na cidade de Laodiceia, na atual Turquia. Nesse concílio, a Igreja estabelece pela primeira vez uma lista oficial de livros considerados sagrados. Esse conjunto é o que se chama na tradição cristã de cânone, a lista fechada dos textos aceitos como escritura. O livro de Enoque não está na lista. Pouco depois, no ano 367, o bispo de Alexandria, Atanásio, publica uma carta oficial enviada a todas as igrejas cristãs do Egito, a chamada 39ª Carta Festal. Essa carta contém a primeira lista cristã com exatamente os mesmos 27 livros do Novo Testamento que existem hoje na Bíblia. O livro de Enoque, mais uma vez, é descartado. No fim do século IV, Jerônimo, um dos teólogos cristãos mais influentes daquela época, recebe uma missão da igreja: produzir uma tradução latina oficial da Bíblia. O trabalho começa no ano 382 e termina por volta de 405. Essa tradução ficou conhecida como Vulgata e se tornaria a Bíblia oficial da Igreja Católica pelos 1000 anos seguintes. Pense no peso disso. Por mais de 1000 anos, milhões de cristãos leram a Bíblia que Jerônimo traduziu. E no meio desse trabalho, Jerônimo classifica o livro de Enoque como apócrifo, uma palavra que no contexto religioso significa não inspirado por Deus, não confiável, não digno de fazer parte das Escrituras. Pouco depois, Agostinho de Hipona, considerado um dos pensadores cristãos mais importantes da história e cuja obra moldou o pensamento religioso ocidental por séculos, em seu livro A Cidade de Deus, vai ainda mais longe.
argumenta que textos atribuídos a personagens anteriores a Moisés não podiam ser tratados como escritura, porque ninguém podia confirmar quem realmente escreveu. Essas decisões em sequência selam o destino do livro. O livro de Enoque deixa de ser reproduzido, deixa de ser lido, deixa de existir, na prática, para os cristãos do Ocidente. Mas há uma exceção. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca abandonou o texto. Os monges continuaram escrevendo o texto à mão em ge'ez, uma língua antiga da Etiópia considerada sagrada nas igrejas etíopes, geração após geração, dentro dos mosteiros isolados do país. E é graças a essa preservação que no ano de 1773, mais de 1.400 anos depois do livro ter sumido do Ocidente, o explorador escocês James Bruce encontra 3 manuscritos completos do livro de Enoque em mosteiros etíopes. Bruce leva os textos para a Europa. A primeira tradução para o inglês é publicada no ano de 1821 por Richard Lawrence, professor de hebraico da Universidade de Oxford. E é assim que o livro volta, depois de mais de 1.500 anos no esquecimento, à mesa dos estudiosos europeus. Quando se examina a documentação histórica, o motivo da exclusão não foi exatamente teológico. Foi uma combinação de dúvidas sobre quem realmente escreveu, decisões institucionais e diferenças com os textos que a Igreja consolidou. O livro nunca foi declarado falso, mas foi mantido fora do cânone e nunca mais voltou. E assim terminamos nossa viagem pelo livro de Enoque, um livro que descreve 200 anjos descendo ao Monte Hermon, gigantes devorando a humanidade e um homem que viajou pelos céus em primeira pessoa. Mesmo apagado pela Igreja há mais de 1.500 anos, esse livro continua sendo um dos textos religiosos mais discutidos da história. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal Top 10 e se ainda não é inscrito. E me conta aqui embaixo o que mais te impressionou. Até o próximo.